Perfeito. Vamos seguir então, vamos falar sobre eleições municipais. As eleições aqui em São Paulo parece que está longe, né? Só em outubro, mas nada já está aí, né? A gente já está bem pertinho de entrar na corrida eleitoral e o PSDB ainda não tomou posição. O partido continua dividido em relação ao apoio à reeleição de Ricardo Nunes. Uma ala apoia o atual prefeito, a outra, que é liderada pelo presidente da sigla no estado, José Aníbal, ainda resiste, não quer essa associação de Nunes com o Bolsonaro. E Aníbal tentou, sem sucesso, negociar a indicação do vice na chapa de Nunes, o que agravou o conflito interno. A situação reflete a crise e a falta de consenso dentro do partido sobre a estratégia eleitoral, especialmente em um momento crucial, a poucos meses das eleições municipais. Daniel José, vou começar essa com você. Daniel, que coisa, hein? O PSDB vive um dilema de identidade também, né? Não sabe se lança candidatura própria, isso já foi, parece, descartado, mas agora não sabe se apoia, de fato, a reeleição do Ricardo Nunes. Tem essa ala dos tucanos que diz que não dá para apoiar um candidato que está junto com o Bolsonaro, significaria que estaríamos juntos com o Bolsonaro, o PSDB não deseja essa imagem. Que rumo será que o partido vai tomar, hein, Daniel? Olha, eu acho que o PSDB já perdeu o rumo há muito tempo, né? Ele poderia, desde lá de trás, no governo Lula 1 e 2, ter sido uma oposição de fato ao governo Lula e certamente, se tivesse agido dessa forma, com coerência e tudo mais lá atrás, hoje, com certeza, seria uma força política muito relevante. E não só esse desalinhamento com relação à eleição na capital, aqui em São Paulo, mostra a desunião, os conflitos internos, como mostra também a pouca relevância, pouco peso do PSDB na influência de uma eleição na maior capital do país e no epicentro de onde o PSDB sempre teve muita influência. Então, hoje o PSDB não consegue nem sequer nomear o vice da chapa do Ricardo Nunes. Isso é muito simbólico, né? Não só pela desunião interna de gente querendo apoiar a gente, querendo lançar candidatura própria ou outros caminhos, mas também por não ter esse espaço. Isso mostra que o partido perdeu o seu espaço, não é muito claro aquilo que eles buscaram ao longo dos últimos anos defender. Quando não se tem posicionamento na política, você acaba se enfraquecendo, e foi isso que aconteceu com o PSDB. Até, infelizmente, porque tem bons quadros no PSDB, agora boa parte deles já não estão mais no PSDB, mas que são bons quadros da política brasileira, que passaram muitos anos no PSDB e que poderiam ter tido uma contribuição muito maior para a política brasileira se o partido tivesse posicionamento claro e trabalhasse de forma mais unida, né? E aí, Felipe Monteiro, como é que será que vai ser, hein? O PSDB chegou a cogitar até apoio a Tabata Amaral. Parece um sintoma de quão perdido está o partido, né? De que há uma dificuldade de saber qual que é o posicionamento, né? Parece que o surgimento do bolsonarismo deixou o PSDB meio sem ter para onde correr, né? Putz, e agora? A gente mantém esse antipetismo, aposta nisso, mas agora se aposta demais no antipetismo, fica ali muito perto do Bolsonaro, ficou num beco sem saída o partido, não, Pepe? É um beco sem saída, infelizmente. Mas quando você pega, por exemplo, o mandato atual da Prefeitura de São Paulo, é o mandato do PSDB, né? Quem era para ser o prefeito era Bruno Covas, do PSDB, que ganhou as eleições, e quem está cumprindo, teoricamente, o mandato tampão é o Nunes. Então, pode até mostrar um outro erro, né? Acabou escolhendo um vice que agora pode ser que simplesmente descarte o partido, né? O partido político, né? Você vê, por exemplo, que na política a questão da lealdade e fidelidade não existe, né? Você vê que o Nunes nem pensou no PSDB, que é um partido que está completamente fragmentado e enfraquecido, para ser vice dele na campanha desse ano. E aí dá um pouco de tristeza. Você vê um partido que já apresentou projetos para o Brasil, mesmo eu discordando dele em muitos aspectos, mas era um projeto apresentado de forma civilizada, não é? Você vê um partido que tinha condição e tinha vontade, né, de fazer política com P maiúsculo, sendo enfraquecido de forma generalizada, não é? E, na minha opinião, é um erro o PSDB não colocar a candidatura dele e o projeto dele para São Paulo, mesmo perdendo as eleições. Porque se o PSDB tem pretensão de voltar a ser um partido grande, ele tem que voltar a discutir o Brasil, ele tem que voltar a discutir a Prefeitura de São Paulo, em São Paulo, porque ele começou em São Paulo, né? Então é natural que isso sirva para catapultar o partido. Mas ao invés dele fazer isso, o que ele está fazendo? Está querendo se aliar ao Nunes em troca de cargos, né? Então você vê que o PSDB não só se enfraqueceu e não só se apequenou porque perdeu as eleições, se empaquinou e se enfraqueceu porque tem essas práticas, infelizmente, fisiológicas. Diga, Diogo.
Acho que o PSDB está se reestruturando agora sob o comando de Aécio Neves. Sem dúvida, esse é o homem forte do PSDB daqui para frente e ele é capaz de muita coisa. Vale lembrar que ele foi absolvido de todas as acusações que tinha e não teve nenhuma condenação, então ele volta muito mais cheio de si. Não é que ele foi suspenso o processo dele, nada, ele foi absolvido. O que eu vejo é que o grupo do Aécio, que é também o Duarte Nogueira, que é o presidente da Federação Cidadania PSDB, que tem um poder muito forte hoje, e o Zé Nibel, que é o presidente atual municipal do PSDB, estão com o Aécio e estão muito mais inclinados a ir com a Tabata. E esse movimento feito foi coordenado pelo Fernando Alfredo, que foi presidente municipal do PSDB, já não tem mais nenhum comando no PSDB e juntou com algumas pessoas, inclusive com o filho do Bruno Covas, com todo respeito por ele, mas muitas notícias diziam que com o aval do Covas esse movimento do PSDB estava sendo feito. O rapaz ainda é muito moço, ainda tem muito caminho para percorrer na política e eu vejo que o PSDB está se reorganizando, não sei se vai recuperar o prestígio, é muito difícil, mas tende a caminhar para Tabata Amaral. Diga lá, Pagotto, depois o Daniel chamou de novo, por favor. Eu acho que o PSDB vive uma crise que reflete erros do passado e eu acho que não estou aqui querendo amassar esses erros, mas é importante tratar deles. É um setor da social-democracia brasileira, sempre teve uma posição de centro-direita e eu acho que num dado momento, a partir de 2014 especialmente, ele enveredou por um caminho de jogar toda a energia no antipetismo. E aí, assim, a figura do Aécio, sem tratar de questões relacionadas a nenhuma acusação contra ele. Não ficar nesse debate. O Aécio como senador, como candidato à presidência da República. E depois como aquele candidato que não aceitou o resultado e falou, isso aqui não vai continuar desse jeito, vou pedir auditoria, né? Fez toda uma série de movimentos de questionamento e deu impulso para um movimento que depois ele perdeu o controle. E perdeu o controle e saiu fora do espectro político, de certa forma. E isso, eu acho que pelos erros cometidos, porque gestou dentro de casa e deu comida na boca, como diz no linguagem popular, para um setor que é o bolsonarismo hoje, que veio e devastou. E aí a experiência do Bolsodória aqui em São Paulo foi mais um exemplo desse descaminho vivido pelo PSDB, que hoje está tentando se reencontrar, mas com muita dificuldade, porque o Brasil mudou bastante. Ô Daniel, e fica a sensação também de que agora o partido já não está nem na condição mais de se impor ou de que os aliados precisem dele, né? Na verdade, para o Nunes meio que virou uma situação de tanto faz. Ah, não quer vir com a gente? Tudo bem, não tem do ponto de vista eleitoral. Estou falando talvez do ponto de vista interno, de articulações da política partidária, você vai poder falar melhor. Talvez ainda tenha um peso, né? Tem uma bancada de vereadores importante, enfim. Aí tem alguma relevância. Mas do ponto de vista eleitoral, para o Ricardo Nunes, ele que já está aí como um dos favoritos, parece que o grande adversário é só o Guilherme Boulos, que vai poder fazer frente a ele. Parece que ter ou não o PSDB, tanto faz, o partido que resolva com quem quer ir, né, Daniel? Exatamente, né? Isso mostra, no final de contas, eu acho que não é uma falta de nobreza do Ricardo Nunes não considerar o PSDB para a construção de uma chapa para a disputa da Prefeitura de São Paulo. Uma vez que o mandato hoje era, né, do PSDB e o Bruno Covas, que foi eleito nas últimas eleições prefeito e tudo mais. Mas ele só é reflexo de como a política funciona e da lógica da política, de um enfrentamento, enfim, que vai acontecer em outubro, e que você precisa juntar forças de alguma forma para ser o mais competitivo possível e construir a maior viabilidade dentro de mesma forma de pensar. Mas eu também acredito que se o PSDB busca um espaço de protagonismo hoje na política brasileira e se ele quer de fato recuperar esse espaço, ele tem que lançar uma candidatura própria, ele tem que mostrar uma cara que tem as características daquilo que eles buscam e daquilo que eles querem representar para o futuro. Eu acho que só assim, só buscando esses espaços, que o PSDB pode conseguir ter alguma chance de se recuperar. E, no final de contas, é isso, né? A lógica da política tradicional ela é diferente. Os atores políticos, para se reelegerem, sempre buscam mais estrutura e eles acabam ali aceitando alguma secretaria ou coisa do tipo para apoiarem o Ricardo Nunes, se esse for o caso que o partido decidir, né? PP está inconformado aqui, ele não concorda, não. Diga lá, PP. Eu não gosto dessa conversa de política tradicional,
velha política. A gente tem que começar a pensar diferente. Mas não mudou, Pepe? Tá muito diferente, não tá? Em relação ao período que o PSDB tinha protagonismo, tá bem diferente hoje, não tá? Não tem mérito nisso. Não é questão de ser bom. Daniel, é a lógica de como aquilo funciona. Teve um político do PSOL, né, que era o Plínio Arruda Sampaio, que disputava eleições todo ano e perdia. Todo ano e perdia. Aí uma hora o jornalista virou para ele e falou assim, mas Plínio, por que você disputa a eleição sabendo que você vai perder? Aí ele falou a seguinte frase, que eu lembro até hoje. Eleição você disputa para valer e não para vencer. Então eu acho que o PSDB deveria disputar as eleições para valer, não para vencer. E acho que o Nunes deveria pensar diferente a política e fazer um aceno para o PSDB, colocar o PSDB de vice, porque se perder as eleições, vai disputar eleições para valer e não para vencer. Então nós temos que pensar a política, no meu modo de entender, de forma diferente, né? Não com uma velha política. A política é assim, tem que pensar em resultado. Não. A população, se você apresentar um projeto sólido para ela, ela abraça. Aí eu lembro do Brizola, né? A população, eu lembro do Brizola. A população, ela vive toda hora circundando o alambrado, tentando buscar uma alternativa o tempo inteiro, né? Mas por que não busca alternativa? Porque ninguém apresenta alternativa para a população. É sempre a mesma história. E essa eleição de São Paulo vai ser de novo Bolsonaro contra o Lula. Eu não aguento mais Bolsonaro e Lula o tempo inteiro. Do PP, é impressionante. Ele é um discurso, assim, retórico de uma elite que... Opa, olha só. Quer saber se vai chover, Pepe? Se quiser, a gente chama a Paula Nobre, a moça do tempo aqui, a gente roda. O assistente do PP já está falando aqui. Vai chover, afinal? O que ela falou? Não sei, não deixei do nada. Eu não te cortei, ela... Às vezes acontece, né? Mas a questão é o seguinte, né? A visão do PP é uma visão muito romântica de uma população que se preocupa com o futuro. Mas a gente tem uma população que acreditava que fazendo L você ia ter picanha e churrasco no final de semana. E tá vendo a inflação que a gente está tendo. Isso é retórica. Isso é retórica. Não é, isso é realidade. Você acha que a população votou por causa da picanha da cerveja? Lógico. A população estava entre Bolsonaro e o Lula. Tem várias pesquisas que mostram. Tem vários estudos sobre pobreza que mostram que populações que estão que têm baixa renda e que passam necessidade, que estão em vulnerabilidade, passam ao longo de um certo dia, vários momentos de decisões de sobrevivência. Então, eu vou pegar o ônibus ou eu vou almoçar. Eu vou não sei o quê. Agora, o PP vem aqui e fala, não, tem que apresentar um projeto de país. Eu acredito. Para a pessoa que está passando necessidade, que está olhando, poxa, como é que eu vou fazer agora para alimentar todos os meus filhos, porque perdi emprego, estou fazendo algum bico, não sei o que lá. Poxa, não tem projeto de país. Você fala, olha, eu vou construir uma escola para que não... Assim, infelizmente, esse é o tamanho da carência da população brasileira. A população não é idiota não, Daniel. A população não é idiota, mas ela é uma população não é burra, não é estúpida, não. Pelo contrário. Questões mais imediatas. Claro, imediato e pessoal também. E, infelizmente, se a população brasileira tivesse no estágio de entender o impacto das políticas públicas e do quanto que você, ao invés de eleger A, eleger B, faz a diferença na vida dela daqui a 10, 20 anos, nas próximas gerações, é meu projeto com certeza votariam de forma diferente. Infelizmente, a gente está num país pobre e Daniel, as pessoas não têm condições de pensar a longo prazo. Fala muito, não. Você tá falando muito. Não, tá bom o debate, tá bom. Daniel tá com o senhor agora. Interação de vocês é perfeita. É que eu vou falando, você interrompe. Eu não interrompo nada. Vai lá, Diogo, seu complemento. Bom, primeiro, já está definido o vice. É Aldo Rebelo, não tem dúvida. Então não adianta mais essa discussão. Ele só não vai ser ele se acontecer algum fato novo muito relevante que o impeça ou qualquer coisa diferente. Isso acho que não tem nenhuma dúvida mais. E não vejo nenhum indício de que essa eleição municipal vá ser polarizada entre Bolsonaro e Lula. Eles não conseguiram trazer polarização até agora e não vão trazer mesmo. Não? Será que não, o jogo? O assunto vai ser faixa de ônibus, o assunto vai ser moradia, segurança, posto de saúde, preço da passagem, água na minha casa. Vai ser problema do dia a dia. Você mesmo disse, a população tão empobrecida, ela não vai ficar discutindo questões nacionais na hora de poder buscar algo que melhore o seu cotidiano. Ela vai se preocupar com isso. Por exemplo, a passagem de ônibus gratuita aos domingos está tendo um efeito muito forte na cidade de São Paulo, especialmente nas periferias. Esse tipo de assunto vai ser discutido em a segurança, mesmo a segurança não sendo um tema 100% do prefeito, mas ele sempre é envolvido nesse assunto. Mas será que o cara que votou no Lula vai querer votar no Ricardo Nunes? O cara que votou no Bolsonaro vai querer votar no Boulos agora? Será que esse voto já ficou para trás, hein? Ele vai votar naquele que ele entender que vai fazer melhor
para a sua vida dentro da cidade, independendo de Bolsonaro ou de Lula. Inclusive, as eleições passadas já foram assim, e todas as eleições que a gente vê em âmbito municipal, elas são assim. É o eleitor pensando no seu cotidiano. E ele está muito certo em fazer isso. Para a gente fechar, Pagotto, tô te devendo, te deixei na fila um tempão aí, agora tá me devendo. Tá paga a conta. Eu estava aqui ouvindo atentamente e extraindo também, observando as opiniões. Eu acho que tem questões aqui que o Daniel traz que ele tem razão. Em grande medida, as pessoas definem suas posições a partir de suas necessidades, obviamente. Até isso é uma sabedoria humana. Imagina se as pessoas definissem suas prioridades políticas ou escolhessem seus caminhos por questões que fossem contrárias aos seus interesses, seria uma coisa estranha. Mas eu também acho que, e aí concordo com as duas últimas falas do Felipe também, quanto à necessidade de ter discussão política, de politizar as questões, de tentar fazer um debate que cada vez mais consiga demonstrar qual é a diferença entre as opções que estão colocadas. E isso, no âmbito nacional, o Felipe traz a questão correta. Eu acho que é um debate de projeto nacional. Isso não está em contraste com a necessidade que a população tem de discutir os seus problemas comezinhos. Mas eu acho que isso é politizar o debate nacional para que as grandes questões apareçam e não as questiúnculas, as questões que são secundárias e que muitas vezes tomam o debate. Então eu acho que na questão nacional é debate de projeto nacional. Nós temos que fazer um esforço para que isso aconteça mais. E nas questões do município tem razão também. Tem que ser o debate sobre os problemas concretos da cidade. E aí envolve também projeto, porque que cidade eu acredito que deva existir aqui, que eu devo morar, que deva ser construída? Quais são os problemas que devem ser priorizados? Isso é também projeto para a cidade. Eu acho que isso deve... eu torço muito para que essa eleição municipal tenha esse conteúdo. Qual a cidade de São Paulo, estou falando de São Paulo, mas aqui tem audiência do Brasil todo e até de fora, qual o modelo da cidade que você vive? Sim. Quais são as questões que devem ser resolvidas e enfrentadas? Quais prioridades? E quais são os candidatos que têm a expressão e representam esse projeto?